lecture Dr. is, Luis, yes. Dr. Luis, sorry. I just received here a message from the realization here that streaming is not going. So actually, we are hearing. Who's there? I'm here. Oh, I think now we're live, right? Okay. Should I get back to the beginning? Yeah, we can start from the beginning. Okay, so okay, he's saying that you may continue. So if you can just come back 1 minute and go on. Th- Okay. Thank you. So good morning, good afternoon. Thank you very much for being here. Boa tarde. My name is Luis Quintero. I work for Halliburton, and the title of the presentation is "The Key to Revitalizing Your Field is How Dynamic Your Data Is." This is the abstract of the presentation. And as you very well know, in a presentation, you should not have a lot of words. So don't read this abstract. Let's just focus on some of the key words that are in the abstract. And these words are revitalize, production of hydrocarbon, production rate, recovery factor, hard data and soft data, nodal analysis, and static, pseudostatic, pseudodynamic, dynamic data, and mature fields. So since those are the keywords, that will be the outline of the presentation. The guidelines are to write it in black. So here is the outline. I will be talking about all of this, but I will be also adding an example to show why the revitalization of oil fields depends on dynamic data, on how dynamic your data is. So let's get right to it. And since we're talking about mature fields, well, we have to define what a mature field is. There are many definitions of what a mature field is, but in general, the widely accepted one is when production reaches its peak value, when natural production reaches its peak. From that point on, the field is considered to be mature. In this scenario here, we have a field that started in 1955. It's 2020. We expect the field to die somewhere in 2035 or so. And this field has gone through the natural flow and then some, I'm going to change this to a laser pointer, and some artificial lift, rather some water flood, artificial or pressure maintenance, and then artificial lift, and then improved oil recovery, new wells, bypass pay, and so forth. So this field today is 2022, and this is where it is. It's a mature field, and it has undergone a series of processes to increase its production, to extend the life of the field. But the field could have also started in 2000. And today, that field would be here. We still have to do pressure maintenance, gas injection, enhanced oil recovery, artificial lift, and so forth. So, where we are in the life of the field in a mature field would depend on how much extra production we can achieve from that field. Our idea when we intervene a mature field is to revitalize, to give it a new life. That's what revitalization means. Revitalization means. So we want to give it a new life. And what does a new life mean? Well, that means that we're going to increase the production and we're going to increase the value of the field. So the value of the field is defined by two branches. From one side, we have the area and the height and the saturation and the porosity
and the drive mechanism, water drive, expansion drive. And with this, we will estimate the remaining reserves of this mature field. Of course, that will depend on what type of fluids we have, the API of the fluid, the gas-oil ratio of the fluid, the viscosity of the fluid, but also the rock properties, how much porosity we have, the pore-to-throat ratio, the wettability, which is a fluid-to-rock interaction, the capillary pressure. All of these parameters is what we will call the static parameters. The value of the asset then can come via reserves, what the asset has, or via production. Well, if it's a mature field, how much oil did we leave behind pipe? What has been the recovery factor so far, and what could the recovery factor be? Is there a production gap? And if this production of oil or gas, are we producing excessive water? Are we also producing sand or other? And of course, this assessment, the dynamic component of the assessment or the static component of the assessment, are going to meet eventually in the well. The well is going to provide the molecules that we're going to produce, and the tubing is going to take those molecules, the inflow performance curve or the outflow performance curve. So we have a static way of evaluating or providing the asset value in a dynamic component as well. Why is this important? Because what we actually measure every day is the dynamic component. We measure porosity, we measure production rate, oil, gas, and water at a given pressure and temperature. That yields some parameters, and based on that, we have capital expenditures, a budget, we plan, we get cash flow, we get reserves, and based on the value that we obtain from cash flow and reserves, we put strategy goals and resources. But of course, the operations are going to affect the dynamic data of production. And that in turn will alter the value. And the value then is going to modify the planning. So as you can see here in this graph, the only two highlighted words are dynamic and value. The dynamic data will determine the value of the asset. If the value changes, the strategy changes, the goals change, and the resources associated with that will change as well. So again, we have cash flow, dynamic, reserves, static. Cash flow could be production of hydrocarbons, the rate. Reserves are associated with the recovery factor. Well, normally in early production of fields, if you produce very fast, you leave oil behind. If you produce very slow, you have a piston-like displacement and you produce a lot. So you have recovery factor. So recovery factor and production rate don't see eye to eye. However, in mature fields, the only way to increase production is by increasing the recovery factor. So in mature fields, they go hand in hand. So the recovery factor itself depends on many properties, but it's the micro displacement efficiency, the vertical sweep efficiency, and the aerial sweep efficiency. And as you can see, and this is a petrophysics conference, you can see that we have porosity, permeability, anisotropy ratio of permeability, perforation interval. These are petrophysics parameters. So petrophysics has a major role in determining the recovery factor. In other words, the value of the asset. So we come here into data. Well, because petrophysics is going to provide us data,
Geology is a truth. For example, this is subsalt environment. This is a mid-Miocene fluvial environment. Well, that is true, but there's a lot of assumptions. We can never know this truth. So that's soft data. We have to make a lot of assumptions. But production is hard data. If we produced oil, we produce oil. If 5 production engineers get together and they see the oil, they're going to come to the conclusion that it's oil. But if 5 geologists study a basin, they're going to have 6 different geologic models, because geology is a soft data and production is hard data. So the closer we are to production, the closer we are to hard data. So we have here a nodal analysis, which is telling us that the wells will have a production gap. One is the current production, and this is the potential production. This is the inflow performance curve, and this is the outflow performance curve. This is what the reservoir can give, and this is what the tubing can take. The difference between the current production and the potential production is the production gap. Well, keeping in mind what we just said about hard data and soft data, the only thing that we really know is the current production. We know the current bottom hole flowing pressure. We know the current tubing production and tubing ID. But the potential, we have to make a lot of assumptions. Skin, permeability, completion interval, reservoir pressure. What that means is that production gap in itself is also soft data. And the difference between current and potential becomes a soft value, which we have to validate with many assumptions so that it warrants going back to a well and intervening it so that we can revitalize the well. So now we have hard data versus soft data. Well, but this data changes with time or doesn't change with time. For example, if it's a sandstone, it's not going to change with time. It's going to continue being a sandstone from now until the end of time. Of course, it depends on the observation window. Maybe in 20 million years, it will not be a sandstone. But within the observation window, it's not going to change with time. That's what we call a static data. But some data may be changing with time slowly, but will change. For example, porosity. Slowly, porosity will be decreasing because we're taking out the molecules that before were keeping the overburden, and therefore the porosity has slowly changed. In 20 years, 20% porosity now is maybe 18% porosity. So this changes slowly with time, and that will be called pseudostatic. Then we have pseudodynamic data. For example, we turn in the well, we open the well, and the well warms up. It's warm. Well, we shut in the well, and the well will take its time to cool down. That will be pseudodynamic data. And then we have finally this kind of data that occurs instantly. For example, that. If we hear that something happened at the well, if someone says, "Can you check it?" There's no way to check it anymore. It happened. It was purely dynamic. It was instantaneous. All follows this data. Some is hard data and some is soft data. We don't always have the luxury of having static, pseudostatic, pseudodynamic, and dynamic data. Sometimes we only have pseudodynamic data and some pseudostatic data with a lot of assumptions. So what is the data type that is going to give us more value for us to revitalize a well and the field? So let's look at these potential production gaps or causes for production gap
And we have here that this zone here is producing less than what is expected. Well, if fines are migrating and clogging the production tunnel, then of course we're going to produce less. Well, how does the phenomenon of fines migration occur? Does it occur like that? Or does it occur slowly, like temperature? Or does it occur faster or even slower, like porosity? What kind of dynamics is there on fines migration? If we have water cone, again, how does the water cone behave? How fast does the water increase in the production of an interval? If we have behind pipe or we have channels, how fast does this occur? Is this something that happens all of a sudden, or does it start happening and keeps on growing? So the dynamic aspect of the data itself is going to tell us what kind of diagnosis we need to do in order for us to understand, or in order for us to select the best treatment. And we can also have port cement gap. So having said that, if we have scale and scale is slowly increasing, it doesn't increase overnight. Scale is going to be a slow pseudostatic phenomena. It depends, of course, in the observation window. We don't want to have this scale, because when we have this scale or this obstruction in the tubing, is going to be too much obstruction. We better handle this understanding the nature of how scale grows. We want to solve this early in the process and not late in the process. Early in the process will be a simple slick line scraper run, eliminate the scale, put the scale inhibitor, produce for 2 years. If we all have this problem, then it's not going to be a simple scraper run. This means work over unit, stop production, 3 or 4 wells, take out the tubing, and so forth. So we understand the phenomena, we understand how dynamic the phenomenon is, how dynamic the data is, and then we can do the right intervention. So let's look at this intervention. This is a well that was producing 120 barrels a day and 95% water cut. In a sandstone, which is not going to change, it's going to continue being a sandstone. It's light oil with high GOR. It has good porosity. The best porosity is in zone 3. Good permeability. The best permeability is in zone 3. Low water saturation. The lowest is in zone 3. So all of this is static data. This is dynamic data. Well, we ran a PLT, but we also helped it with a open hole log integrated analysis. We have to keep in mind that open hole log data will reflect the potential of the field to produce, of the reservoirs to produce, and PLT will be the closest to the hard data, the closest to the dynamic data. And this is what we found. We found that zone 3 is watered out, 99% water cut. Zone 4 is almost watered out, 92% water cut. Zone 2, 84%, and zone 1, 18%. The diagnosis was a multi-stage sealing micropolymer in some zones and a kill zone micropolymer deployed through coil tubing, and zones 1, 2, and 4 were reperforated. How did we go about to do this? First, we fill in the well with sand and we deploy the macropolymer. The macropolymer comes into the perforation tunnels and into the cement and pretty much seals the entire area. Then we have to remove that macropolymer, remove the sand, and put now a
micropolymer and also a macropolymer. So the micropolymer is very, very fine, and it goes all the way into the zone and kills zone 3. And then we have to remove that, remove the sand, and now put the macropolymer in front of zone 4. Well, can you imagine how many people have to authorize this process, risking this well that was producing 120 barrels of oil per day? All the considerations that had to be in place in order to do this entire job. Because the original solution was, since this is watered out and this is almost watered out, just put a cement plug here and produce from zones 1 and 2. But the process was to permanently abandon zone 3. Well, this is the result. Oil production came from 120 barrels a day to 1,800 barrels a day, 15 times the production. And the water cut went to negligible. I'm putting less than 5%. It was almost 2%. Let's go back to this data, to this well. If this is the well and the best zone is in zone 3, and now we have identified that the reason is that in this highway of zone 3, water comes, flushes all the oil from this zone, but then goes up and tries to go up, but very little, because most of it went up here. This is why this is only 84%. But here definitely can go down, and also water tries to water this out. So now we know this is a water highway associated with channeling behind pipe. And this is why we were able to solve it. We understood the dynamics of the data that we were dealing with. And here comes, so what's next? Well, what's next is, if this high permeability layer is here in this well, it's probably here in another well, and it's probably here in another well. So one well becomes, the diagnosis of a well can be applied to the diagnosis of the field. And therefore, if we revitalize fields addressing the current and future energy needs with the understanding of what's hard data and what's soft data, but more importantly, understanding the time dependency of this data, we can do proper diagnosis and interventions. Because the key to revitalize mature fields is understanding how dynamic your data is. And with that, I'm open for questions. Thank you. Thank you, Dr. Luis Quintero. It was a great presentation, very didactic. I could learn a lot, but from one side, I got excited because I was understanding things, but by the other side, maybe I was expecting some kind of workflow on how you do it, but in fact, you have to deal with lots of variables and assess each one and put it in the right way. I mean, can you talk a little about how to approach these multiple variables? Is there any hints to do that besides identifying the variations in time? Yes, well, thank you very much for your comments and your question. The workflow starts with understanding the phenomenon. That is the first and most important part of the entire workflow. You understand the phenomenon. If you understand the phenomena, then you know what to expect. You understand the physics of the phenomena, and then you know what data is relevant. I have other fields where the data is static data, which is, or mass balance, which is salinity. So if I'm doing salinity, it's because I understood
the nature of the phenomenon. Here, we understand the nature of the phenomenon, why the water increased. Was it coning? Was it channeling? You start picturing it, and then you create a workflow. Only the tools that are necessary. I'm not going to try to put 20 tools if I can do with 3. But I'm not going to do 1 tool if I need 3. So at the same time, understanding the phenomena is the important part. The second part is, okay, now I understand the phenomena. What is the technology that is available? And if it's available, what is the production gap? This is why nodal analysis is so important. Because if the production gap told me that I'm 120 barrels, and after everything, I'm going to produce 125 barrels, I don't do anything. But if the nodal analysis tells me the production gap is 1,680 barrels, of course, I will go for it. Okay, thank you. Well, we have a question here. Nice presentation, Luis. What is the most common approach to face the challenges in mature fields in terms of technologies? It's a very general Yes, it's very question, but general question, but I'll try to address it. Thank you. In general, the most important technology is not necessarily the latest technology. It's the technology that addresses what your understanding of the phenomenon is. For example, I went like this twice. Well, if you have, for example, flow behind pipe and you listen to the flow, then guess what? That is the hardest data possible. If I go like this, everybody knew that I clapped. But if I mute myself and I go like this, some people will say, well, I think he clapped. And some people say, well, I don't know. I saw his hands, but I did not hear it. So the potential of the noise is different than the noise. So the hardest the data you can get, and if I turn my camera off and I go like this, everybody knows that I clapped. So in this case, hearing is better than seeing. So this is because the hardest the data, the better the diagnosis. So when you have leaks, for example, when you have water production behind pipe, a very good technology is to listen to what's happening in the wellbore. That is one. But listening doesn't happen on its own. You're not going to have a leak on its own. There has to be a channel. There has to be pressure differential. There's going to be temperature associated with it. So if everything matches, you have determined the cause of the production gap. You're muted. Sorry. Okay. So I think that's all. It was a real pleasure to hear from your large experience, and I hope we are now a little bit more confident, but caring about the details and pitfalls. So thank you for all those hints. And if there is any further question, we just address by email to you. Okay. Excellent. Thank you so much. Thank you very, very much. Okay. Thank you very much. Have a good day. See you. You too. Bye-bye. So, voltando agora para o português, nós vamos aqui então dar continuidade à sessão 7 de revitalização de campos maduros. Só relembrando, né? Essa sessão, essa primeira edição, né? Amanhã nós teremos a continuação dela, sessão 2. Então, para continuar, eu vou convidar o próximo palestrante, Leonardo Massucci, da Equinor, cuja palestra tem o título Rock Typing como uma alternativa para a distribuição de parâmetros petrofísicos no campo de Peregrino. Antes de passar a palavra para o Leonardo, ao qual de antemão já agradecemos bastante pela presença, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Obrigado, Leonardo. Só fazer então uma breve introdução, né? O Leonardo é geólogo formado pela Unesp Rio Claro, São Paulo,
com 20 anos de experiência na área de petróleo e gás, iniciou a carreira em 2002 pela International Logging do Brasil, trabalhou por 3 anos na Petrobras, ocupando diversas posições. Em 2019, desculpa, ingressou na Equinor e atualmente trabalha como petrofísico no campo de Peregrino. Então, mais uma vez, Leonardo, obrigado e a tela está com você. Obrigado, Gabriel. Vou compartilhar minha tela aqui. Acho que todo mundo está vendo, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, esse convite da SPWLA, essa possibilidade de estar aqui dividindo esse trabalho, né? E em especial a equipe toda mesmo, né, as pessoas que participaram. E eu fico feliz de ver, né, o encontro de petrofísica no Brasil, tanta gente, vários colegas e ex-colegas participando. E gostaria que o próximo pudesse ser ao vivo, né, que a gente pudesse se encontrar e não fosse online. Eu ficaria muito feliz em reencontrar tantos colegas, né. Imagino que não sou só eu que tenho esse sentimento. Eu tive outro dia vendo na SPWLA a apresentação do André Souza, né, sobre o mestrado dele, e achei muito legal porque é muito parecido com o que eu tenho desenvolvido aqui na Equinor, né, junto com nossa equipe. Então, só para introduzir o trabalho, a gente está usando esse novo modelo de rock typing para distribuir os parâmetros petrofísicos no campo de Peregrino, substituindo um antigo modelo de eletrofaces, né? E a questão de todo esse trabalho é como fazer isso de um modo bem abrangente, não focado só no âmbito de logs e petrofísica em si, né? Então a equipe toda que participou desse projeto sou eu, né? O Stevenson Hall, que é um geofísico, e o Jadson Alves, que é o modelador, o geomodeler, tá? Todos do campo de Peregrino. Então, o que eu vou falar, eu vou começar falando, dando um pequeno overview aí do que é o campo de Peregrino. Não sei se todo mundo está ciente do que ele é, onde ele está localizado. Só um pequeno comparativo da aquisição de dados de Greenfield e Brownfield, do que a gente está falando. E, finalmente, aí eu vou entrar no assunto principal, que é o nosso workflow do rock typing aplicado no campo de Peregrino. Então, o campo de Peregrino, ele está localizado na região sul da bacia de Campos, bem próximo ao Alto de Cabo Frio, e tem uma lâmina d'água em torno de 100 metros, 100 a 120 metros de profundidade. Ele é composto basicamente por sedimentos clássicos, né, turbiditos e canais que estão depositados sobre a formação Macaé. Hoje nós temos 3 plataformas lá, 2 estão em operação, que alimentam uma FPSO dedicada ao campo de Peregrino. Nosso óleo lá é um óleo relativamente pesado, né? Ele é em torno de 13 graus API. E hoje a terceira plataforma, a plataforma C, que está para entrar em atividade a partir de maio, iniciando a perfuração de poços. As 3 plataformas têm uma sonda acoplada junto com as cabeças de poços de produção. Ele é um campo em parceria, 60% Equinor, que é a operadora, e 40% da chinesa Sinochem. Então, só um pequeno exercício, né, das fases de exploração do campo. A gente está falando de brownfields, mas que um dia já foram greenfields, e em todo esse momento de desenvolvimento do campo, a gente vem da fase de exploração, passa para a fase de appraisal, que seria em português, vamos dizer, onde a gente tiraria nossas dúvidas, né? A fase que a gente faria os postos pilotos, e finalmente a fase de desenvolvimento, que é a fase mais longa de um campo, né? E que ela entra na fase de desenvolvimento e se torna um campo maduro, né? Ao longo dos anos. E é nessa fase, geralmente, a partir dessa fase de desenvolvimento, no caminho para o campo maduro, que a gente tem a nossa maior quantidade de dados adquiridos, porque muitos dados adquiridos na fase exploratória e na fase de investigação, né, da appraisal, são
As análises a gente só recebe anos depois, às vezes, até, né? Então, na fase exploratória, a gente coleta o quê? A gente coleta todos os dados possíveis, né? E por que a gente precisa desse dado? A gente precisa construir um modelo, né, geológico, um modelo conceitual robusto, ou pelo menos um início de um modelo na fase exploratória. E construir também um modelo básico de petrofísica para a gente rodar e ver se esse campo ele é economicamente viável ou não, né? Já na fase de appraisal é onde a gente tira as nossas dúvidas. Regiões de baixa resolução sísmica, a gente não tinha poço aqui, a gente vai vir com poço aqui, a gente vai adquirir esse dado e vai solucionar essa charada. E a gente vai criar um modelo mais robusto. Essa é a ideia dessa fase appraisal. Já na fase de desenvolvimento, no caminho para o brownfield, a gente já vai ter todos esses dados coletados e vai ter um trabalho contínuo de update do campo, né? Você vai sempre estar fazendo um update do seu modelo geológico, do seu modelo petrofísico, com o intuito de quê? De criar um modelo petrofísico robusto, um modelo conceitual e um modelo geológico também robusto, porque no final de tudo o que a gente vai querer é ter um bom history match e saber quanto tempo o nosso campo vai produzir ao longo dos anos, né? Esse aqui é o workflow que a gente desenvolveu aqui na Equinor, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês da parte de petrofísica, o que a gente definiu, né, em relação aos rock typings. Vou falar um pouco da parte de geofísica. Então, e como a gente aplicou o rock typing linkado na geofísica, a parte de modelagem, como foi colocado, e depois o final, onde a gente gostaria de chegar, que é a simulação, tá? A simulação dinâmica do campo, que é onde a gente tem mais dados, né? Trabalhando em conjunto. Então, começando pela petrofísica, que é a nossa parte, né? Os rock types, ele já é muito tempo conhecido, não é uma coisa nova, né? Art, em 1950, definiu o rock type como um conjunto de rochas depositadas em condições similares e com processos diagenéticos similares, não iguais, veja bem, é similar. E que vai resultar num conjunto único de relações permoporosas, de pressão capilar e uma saturation high model, um free water level, na verdade, um modelo de saturação acima do free water level, linkado dentro desses rock typings. Eu lembro que isso aqui, acho que o André mostrou uma coisa parecida também do mestrado dele. Então, assim, os rock types, eles têm diversas maneiras de ser criados, né? Eu não vou ficar me atendo muito às técnicas, mas, assim, uns exemplos são do Lucia, que ele usa uns carbonatos, né, para... Todos esses gráficos são permeabilidade e porosidade, né, claro. Então, o Lucia, ele cria essas relações usando a estrutura desses carbonatos específicos que ele trabalhou, né, o rock fabric dele. Já o Wieland, ele usa o raio de garganta de poros obtidos através de injeção de mercúrio para definir o seu conjunto de rochas, e o FZI, que é o que a gente está usando aqui, que para mim é o mais simples que tem, e que é uma manipulação matemática, né, da porosidade e da permeabilidade, e gerando valores onde você pode ranquear as suas amostras em termos de qualidade permoporosas, né? E ele se aproxima muito com o Wieland, eu acho, ele tem uma relação muito boa com a distribuição do raio de garganta de poros, quando ele é bem definido. Ele é uma manipulação matemática que vem desde lá da lei de Darcy, né, e da equação de Kármán-Kozeny, onde a gente consegue obter esses valores a serem ranqueados e gerando essas famílias, né, de FZI, chamadas de, muito comumente, de HFU, que é Hydraulic Flow Units, né. Por que fazer esse tipo de coisa? Porque quando a gente tem, por exemplo, no campo de Peregrino, esses arenitos muito comuns, né, mas que por diagênese, embora
ainda sendo arenitos, eles têm um comportamento em termos de permeabilidade completamente distintos, podendo variar da ordem de 2 milidarces até mais de 2 darces para uma mesma porosidade. Muitas vezes a gente pode observar nas lâminas, né, o que está causando isso. E em termos de logs, muitas vezes eles dão uma resposta similar, embora na realidade o comportamento permaporoso dessas rochas é totalmente distinto, né? Esse aqui é o nosso modelo antigo, que foi aplicado no início do campo, que seria logo após o exploration e o appraisal phases, né, as fases iniciais da maturação do campo. Então, quando a gente não tem muito dado, não tem muito como trabalhar, eu acho que uma eletrofaces resolve muito bem, né, onde a gente pode até associar com alguns testemunhos, colocando arenitos, como essa face mais arenosa que a gente vê aqui, ou um arenito mais bioturbado, como uma face mediana, né, seria uma face reservatória, mas talvez não uma face PEI, e uma face não reservatória, que seriam os nossos shales. O problema é que quando a gente plota num gráfico CAFI, como está aqui, permeabilidade e porosidade, esses dados se interdigitam, né? Eles se sobrepõem. Se a gente tentasse traçar uma reta né, uma função de permeabilidade aqui, a gente cairia no erro de colocar uma equação linear misturando os dados de ambas as faces, né? Provavelmente das 3 faces. Perdão. Esse trabalho do FSDI, ele é do Amaifuli, de 1993. Ele é a base, acho que, para muitos trabalhos hoje em dia, né, que usa essa técnica. E ele fala, né, a permeability exploited as log function only because it appears to be log normally. Então a gente geralmente faz isso, né, a gente põe uma função linear aqui, mas é porque nosso gráfico é log. Se ele fosse linear, você ia ver que uma função linear não caberia. É que esse eixo y sendo log, ele meio que comprime o dado e dá essa impressão que uma função linear resolveria, né? Então, muitas vezes, essas eletrofaces, elas podem estar misturando faces arenosas sei lá, turbidíticas com conglomerados, e isso a gente observa no campo, né? Então, aqui outro caso, né, que uma faces desse tipo, pode ser faces 1, faces 2, e no testemunho a gente observar que é um arenito, né? Ela varia muito. Então aqui são todos aqueles dados que a gente viu antes do campo de Peregrino. São em torno de 8 poços que a gente tem esses dados de permeabilidade e porosidade. E aqui é a função de FZI, logo abaixo do gráfico, onde a gente consegue retirar esses números adimensionais, ranquear e eleger as nossas classes, né? Aqui nós chamamos de PRT, que são Petrophysical Rock Types. Esses valores eles vão em torno de 0 alguma coisa até 14, né? São valores adimensionais. E aqui a gente pode, por exemplo, criar limites, né? Só tirando nessa função, dessa manipulação de permeabilidade e porosidade, usar a permeabilidade com o valor de um FZI para mostrar os nossos limites aqui. Tá? Então, cada linha vermelha dessa aqui é um limite de família de Petrophysical Rock Typing, usando essa técnica de FZI. Então, aqui, em vez de ter aquelas 3 faces, nós temos 5 faces, né? 5 PRTs, Petrophysical Rock Typing, onde nós vamos distribuir os nossos parâmetros petrofísicos, e nós vamos distribuir isso aqui no campo todo. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque tem muita coisa. Para cada um desses conjuntos de rock types, a gente pode associar nossos parâmetros de saturação, nossos parâmetros de permeabilidade, nossos parâmetros de permeabilidade relativa. E por aí vai. Então, aqui estou mostrando que essas 5 famílias podem ser bem representadas nas análises de injeção de mercúrio, né? Dos MICP.
Você vê que as melhores faces, elas estão sempre com o raio de garganta de poros acima de 20 microns. Essa faces amarela, que seria a face 3 aqui, o PRT 3. Estão entre 0,65 e 20 microns. O nosso PRT laranja está aqui em torno próximo a 0,75 microns. E a nossa pior faces, ela está abaixo de 0,75 microns. Essa é a distribuição do raio de garganta de poros desse conjunto aqui. Também, esses limites, existem várias técnicas de se traçar, e não é o caso, não é o que eu vou mostrar aqui, tá? Isso aqui, o que eu quero mostrar é mais a aplicação do nosso método de rock typing. Aqui, de novo, os dados de injeção de mercúrio, mostrando como separam bem, né, as nossas famílias de rock typings. Aqui, no caso, as piores, né, faces com menor raio de garganta de poros em azul, que é a PRT1, e a nossa qualidade do reservatório, ela cresce em função, seguindo as PRTs. Quanto maior a PRT, melhor a nossa qualidade de reservatório, né? Esse é o exercício que a gente continua fazendo, e existem também diversas maneiras que você pode usar para criar os seus logs, né? Você pode usar Neural Network, você pode usar, se você trabalha independente do software, né? Você pode usar clusterização, como tem no Geolog, como tem no IP, acho que talvez o Techlog tenha isso, ou Neural Network também. E se você precisar, para você distribuir isso, ou criar suas curvas, se você quiser, no seu modelo, a maioria dos softwares de petrofísica te permitem fazê-lo, né? Bom, a correlação com geofísica fica muito interessante, porque como a gente está falando de raio de garganta de poros, a gente está falando da nossa relação de CAFI, nós estamos falando do nosso espaço poroso. E quanto mais apertado o nosso espaço poroso, mais rápido, maior é a velocidade das ondas. Então, quanto maior a porosidade, mais lento as ondas sísmicas, né? E isso deve ter uma relação muito próxima com a qualidade do reservatório, com o nosso FZI. Então, para isso, a gente usou, no caso, um cubo de impedância acústica que foi criado para o campo. E aqui a gente pode ver como ele honra o poço, né, impedância acústica no nosso poço. E aqui é um slice, né, do nosso modelo, do nosso cubo de impedância acústica, e ele honrando as maiores e as menores impedâncias dentro do modelo. E isso aqui foi aplicado diretamente, não foi simulado, tá? Então, na parte de geofísica, que o Stevenson trabalhou nessa correlação, criando uma correlação entre FZI e impedância acústica, né, usando algumas diferentes funções, é um modo bem determinístico, né, e aplicando essas funções diretamente no nosso cubo sísmico. Então, a partir desse momento, a gente tem um FZI distribuído no nosso cubo sísmico. Então, a gente passa a ter, então, um cubo de FZI, né, para o nosso campo. A mesma coisa a gente fez para tirar a porosidade. A porosidade, aqui a gente pode discutir outros métodos, porque isso pode ser questionado se aqui não está o cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque o FZI veio da impedância acústica e a porosidade também veio da impedância acústica. Mas isso, como é só um exercício, eu acho que está ok fazer, mas existe cubos de densidade que a gente poderia ter feito, e provavelmente é o que vai ser feito no trabalho futuro. Então, aqui, novamente, a partir dessa correlação, né, da impedância acústica, a gente tem, então, um cubo agora de porosidade. Todos os 3 cubos até agora, impedância acústica, FZI e porosidade, né, já, vamos dizer, calculados, não foram distribuídos. Então, novamente, o nosso poço aqui, teste, ele tem um match muito bom, né, ele está batendo bem legal o poço, né,
com o nosso modelo distribuído aqui nesse slice do campo. E uma coisa que é interessante é como a gente pode observar já os canais, né, tomando forma. Regiões mais porosas, regiões mais fechadas. Então, ele dá um aspecto muito geológico, né? Isso que a gente achou mais interessante, né? A grande melhoria de usar esse método, né? Tão determinístico é o aspecto geológico que ele deu para a modelagem. Então, assim, seguindo no nosso workflow, a gente pode observar, então, agora a parte de modelagem, onde a gente vai suavizar esse dado, né? Então, nós temos aí agora nosso modelo de impedância acústica, nosso modelo de FZI e nosso modelo de porosidade. Então, eles passam por uma suavização, uma distribuição, né, no modelo 3D e uma simulação para a gente poder, assim, honrando todos os postos, né? A questão... Opa, Léo, tudo bem? Desculpa, é só para avisar que tem Tempo. 5 minutos para terminar a apresentação, para ter as perguntas depois, tá ok? Tá, Obrigado. ok. Já estou acabando, então. Então, esses são os modelos que foram simulados em todo o campo e honrado nos postos em que a gente gerou o FZI a partir daquele processo de clusterização, gerando nossos logs de FZI. Aprofundando na geomodelagem, então aqui fica bem claro, né, o nosso slice direto da função aplicada no cubo sísmico, e após a simulação, onde a gente dá uma suavizada nesse dado, né, e a gente consegue ver nossos canais se formando. É uma coisa que a gente procura sempre fazer, porque é muito difícil a gente ter um modelo conceitual e reproduzir o modelo conceitual no modelo de simulação, né, um modelo 3D de simulação. Então, aqui a gente, usando essa técnica, a gente consegue observar nossas camadas e o nosso modelo conceitual se aproximando. Aqui já o modelo 3D a gente pode observar que as feições dos canais se distribuindo, as feições dos canais às vezes até meandrante, no caso do FZI, mostrando as melhores regiões permaporosas do campo. Aplicando aqueles cutoffs, então, que a gente comentou lá atrás, aqueles limites de FZI, a gente pode criar, então, no nosso campo, 5 unidades, né, de PRT, de Petrophysical Rock Typing, onde nós vamos usar para distribuir as propriedades petrofísicas, né. Aqui, um 3D, então, agora já simulado da porosidade também, a gente pode observar as melhores porosidades, claro, seguindo os canais, os meandros e todas as features, os aspectos geológicos do campo. Então, a partir daquele modelo de porosidade que a gente tem aqui, a partir do modelo de HFU, onde a gente definiu uma função de permeabilidade para cada HFU, que são essas aqui, simples funções, ok? Respeitando seus limites e a gente aplicando, então, pelo cubo de permeabilidade, essas funções para cada família de FZI, e a gente tem agora o nosso cubo de permeabilidade, tá? Onde o que é um dos parâmetros dinâmicos, né? Como o professor estava falando na palestra antes, né? Então aqui a gente já tem um 3D a partir do FZI do nosso modelo de permeabilidade. A mesma coisa você pode fazer para saturação. A saturação, a gente usou o modelo de Brooks Quarry, usando dados de membrana, né, de análise de membrana, criando 5 modelos de saturação, de Saturation High Model, para ser aplicado em cada um dos nossas PRTs, das nossas Petrophysical Rock Types, agora distribuídas no campo. E a partir disso, então, a gente observa aqui, né, nesse modelo 3D, a distribuição da saturação no campo. Só finalizando, então, acho que eu estou bem no tempo, os próximos passos, né, o way forward agora, que falta a gente fazer,
criar uma análise de incertezas, né, baseado provavelmente no nosso desvio padrão das nossas funções, né, porque a gente sempre está criando as nossas funções na região central dos nossos dados, dos nossos histogramas, né, aplicar permeabilidade relativa dentro de cada um desses PRTs, dessas famílias, desses rock typings, para a gente poder obter o nosso history match. Então a gente acredita que usando essa metodologia, e a gente já tem algum resultado prévio hoje, que vai ser muito mais fácil a gente obter um bom history match para o campo do que a gente ter que manipular a permeabilidade, manipular, vamos dizer assim, fazer tapetes de permeabilidade ao redor do campo, né? E a ideia também é poder aplicar isso para outras regiões do campo, ou até mesmo para outros campos, né? Esses são os próximos way forward. Eu acho que assim, é um passo, né? Um pouco além da petrofísica, e o trabalho da petrofísica, ele é um trabalho contínuo, né? A gente sempre vai estar fazendo esse update do modelo, porque a gente já viu que a gente já pode melhorar, a gente já pode talvez agrupar algumas faces, alguns PRTs, né? E como petrofísica, a gente tem que ir muito além, né, da petrofísica básica, da gente ficar ali log, e olhar rocha e fazer essa interação da rocha, do testemunho, dos plugs, das amostras laterais até o resultado final, né, do history match. Eu acho que o nosso papel é fazer esse link todo dentro desse workflow de um campo maduro. A vida do petrofísico, ela é muito longa dentro de um campo, se a gente parar para olhar. Eu acho que é esse o recado que a gente queria passar aqui. Eu queria agradecer novamente a todo mundo pela oportunidade aí, em especial o Gabriel, né, que me recebeu. E Beleza. fico aberto aí para perguntas, né. Obrigado, Leonardo. Foi ótima apresentação, assim, né? Um trabalho bem completo, né? Mostrando do início ao fim, e essas tuas observações finais aí sobre a atuação do petrofísico também foi bem relevante, né? É importante que os mais novos aí ouçam isso de um cara, né, mais experiente. 10 anos atrás, acho que a gente era um grupo muito pequeno, né? E fiquei surpreso na SPWLA no último evento que teve. Eu li, acho que tinham 70 pessoas online, né? Eu lembro isso aí, 10 anos atrás era uma salinha pequena na Petrobras, né? Verdade. Legal. Leonardo, a gente tem algumas perguntas aqui, a gente está com o tempo um pouco curto, mas vamos lá. Teve uma primeira pergunta da Adna, excelente apresentação, e ela perguntou, ela comentou que você mencionou que em well logs as rochas com o mesmo rock type têm comportamento parecido, correto? Quais seriam os perfis mais importantes, né, onde essa resposta é mais notável? Né? Que perfis que marcam melhor os rock types que você tinha? Olha, assim, nos campos de desenvolvimento, geralmente você tem uma suíte de perfis muito limitada, né? Às vezes o que você tem é densidade de neutrão, gama-ray e resistividade, né? Então é o que tem às vezes para trabalhar. E você usando um Neural Network ou talvez o MRGC mesmo, né? Ou uma clusterização, é possível usar essa suíte básica para você reproduzir um log de FZI, né? Porque assim, a eletrofaces, eu não sei se ela está pensando na eletroface, mas acho que ela está pensando no rock type, né? O rock type, a gente reproduzir ele, porque tudo isso veio dos plugs e das amostras laterais, né? Todos os nossos dados, né? Então, para reproduzir isso em log, a gente tem que usar uma metodologia desse tipo, né? Ou de clusterização ou de neural network, né? Porque na eletrofaces é um modelo muito simples, né? E você não consegue captar a heterogeneidade do campo. Muitas vezes você perde heterogeneidade ali no seu eletrofaces, né? Uhum. Mas eu acho que trabalhar com os logs básicos está ok. Não tem. Ótimo. Beleza, Leonardo, obrigado. Teve uma outra pergunta aqui do Vinícius Carneiro. Ele te parabeniza
parabenizou pela apresentação e ele perguntou, acho que é uma pergunta, né, um pouco difícil, né, mas ele falou: qual a quantidade mínima de poços que você estima para a gente ter um bom resultado de rock typing em um reservatório turbidítico tipo esse do Campo de Peregrino? Na verdade, acho que vai depender mais da sua representatividade dos dados, né? Se você tiver a maioria das suas faces representadas em poucos poços, esse trabalho eu acho que eu usei 7 poços, 6 poços, né? Mas eu tinha muita análise, eu tinha mais de 500 plugs, né? Então é muito mais assim da sua representatividade. Se você acha que 3 poços no seu campo, dependendo do tamanho dele, representa a heterogeneidade do seu campo e você tem testemunho, você tem plug, amostra lateral suficiente, eu acho que é mais nesse sentido, entendeu? A quantidade de dados proporcional ao seu a heterogeneidade do seu campo, né? Perfeito, perfeito. Leonardo, então com isso a gente vai encerrar aqui então a apresentação. Eu queria te agradecer demais aí em nome da comissão pela tua participação, pela tua apresentação que foi ótima. E se tiver alguma questão a mais aí, a gente te endereça, tá ok? Tá legal. Obrigadão, gente. Obrigado, Gabriel. Abraço. Valeu, obrigado, abraço. Pessoal, então vamos dar sequência aqui para a última apresentação do dia, né, e da sessão de hoje. Quem vai apresentar é a nossa colega Daniele Scherer Afonso, da 3R, a apresentação de título A aplicação de perfis de nêutron pulsante no monitoramento de reservatórios e no redesenvolvimento de campos maduros. Então, antes de passar a palavra para ela, queria já primeiro agradecer de antemão, em nome da comissão, né, a tua presença, a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Obrigado mesmo. E aí, só para apresentá-la, né, a Daniele é petrofísica e geóloga de desenvolvimento e reservatório, com mais de 10 anos de experiência em empresas operadoras, e atua em avaliação de formações, interpretação petrofísica e modelagem de reservatórios. Então, Daniele, obrigado mais uma vez e a tela está contigo. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Todos já vem? Vocês já conseguem ver a tela? Sim, entrou. Obrigado. Ótimo. Bem, boa tarde de novo, pessoal. Meu nome é Daniele, eu sou petrofísica da 3R Petroleum e eu venho hoje aqui conversar com vocês um pouco sobre a ferramenta de nêutron pulsante, quanto ela nos ajuda no monitoramento dos reservatórios e no redesenvolvimento de campos maduros. Então, nossa agenda, eu vou dar uma passada rápida, uma introdução sobre os campos maduros, um projeto de campo maduro, a importância da petrofísica nela, também os desafios que a petrofísica encontra nos campos maduros, que muitas vezes são muito grandes, e falar um pouquinho rapidamente sobre a ferramenta de nêutron pulsante. Ontem nós tivemos uma sessão muito interessante que falou bastante sobre essa ferramenta, não vou me alongar muito nela. As aplicações e os usos dessa ferramenta, e vou gastar um pouquinho mais do meu tempo mostrando estudos de caso, onde a 3R vem utilizando essa ferramenta com o perfil de sigma na bacia do recôncavo e o perfil de carbono oxigênio na bacia potiguar. E uma rápida conclusão sobre isso. Então, começando, falando um pouquinho sobre um projeto, né, de desenvolvimento de campos maduros, diferente de um projeto de exploração, um projeto de desenvolvimento ainda do campo, numa fase inicial, onde a gente foca mais nas geociências, a petrofísica e passa um pouquinho para a engenharia de reservatório. Campos maduros a gente vai muito além, né? A gente já pega a resposta disso já em operações no campo, o histórico de produção desse campo, como que ele se comportou. A gente volta um pouco na geologia, vê algumas particularidades do campo, do reservatório, caracteriza na petrofísica, passa essas questões para a engenharia de reservatórios, e como o Leonardo falou na apresentação passada, o petrofísico está sempre ali, né? Ele
passa um pouco da informação, volta, recebe dados novos, reavalia, conversa com o pessoal de geologia, estratigrafia de sequências e passa novos modelos e o pessoal vai botando isso, procurando sempre soluções que ajudem a gente a desenvolver o campo da melhor forma possível, né? Projetos onde possam ajudar o incremento da produção no campo. E dando um destaque um pouquinho maior para essa parte de reservatórios em si, a gente tem que destacar a importância da geofísica, né? O estrutural da sua jazida, a gênese, o sistema de falhas, como que os seus reservatórios estão conectados ou desconectados, a estratigrafia de alta resolução, que é muito importante para essa análise das faces, para quando você entrar com a petrofísica, você dá a caracterização do seu reservatório para cada uma dessas faces que foram identificadas, né? E aí a gente pode fazer uma propriedade de rocha específica para cada uma, modelos petrofísicos de litologias, com volume de argila, porosidade, permeabilidade, também modelos de fluido, de saturação, e passando à frente para o pessoal de engenharia de reservatório botar em prática, né, com modelos dinâmicos, avaliar a volumetria desse campo, os melhores projetos de recuperação para esse campo. Então, no geral, a petrofísica, ela fica ali entre a geologia e geofísica com o pessoal de engenharia de reservatórios, ela comunica o estático, né, o conhecimento da geologia, como ela realmente é, que a gente sempre vai ganhando dados novos e sempre vai atualizando a interpretação do campo, do modelo, e faz o link com o dinamismo da produção, né, as alterações que vão acontecendo ao longo do tempo no reservatório. Então, a ideia da petrofísica é você conseguir ter uma redução das incertezas, você trabalha os seus dados da melhor maneira possível para tentar caracterizar tudo de uma forma mais próxima ao original. A gente sabe que geologia é muito difícil, né, você chegar à realidade realmente, mas quanto mais dados você conseguir, quanto mais você trabalhar esses dados, você reduz essas incertezas, o que é extremamente importante para o sucesso do projeto. Você melhora os seus modelos, tanto o modelo estático quanto o modelo dinâmico, com a caracterização petrofísica dessas rochas, e você consegue fazer um detalhamento do projeto como um todo melhor, né? Você consegue dar umas características específicas que podem ajudar em soluções para como resolver alguns problemas que o campo pode enfrentar ao longo de anos e décadas de produção. Então, quais são os principais desafios que a petrofísica encontra em campos maduros, né? Dando uma passada, assim, o que são campos maduros? Segundo a ANP, são campos com 25 anos ou mais de explotação ou que tiveram já a produção acumulada mais de 70% do volume que era esperado de ser produzido, né? Então, a gente está falando de campos depletados, que tendem a ter pressões cada vez menores, uma redução na efetividade de retirada desse petróleo. E é aí que a petrofísica entra, visando otimizar a produção desse hidrocarboneto, né? Então, os problemas que a gente mais encontra, poços antigos, né? Apesar da exploração de petróleo no Brasil ter iniciado algumas décadas antes, a grande maioria dos dados de perfis são a partir da década de 50. Então, a gente tem uma limitação técnica muito grande, são poucos dados em alguns poços antigos, ou ferramentas muito antigas, alguns perfis desenhados à mão, em papel, muitas vezes, né? E a gente tem problema também de questão de volumetria do poço. Quando você analisa um poço da década de 60, ele tinha uma volumetria muito mais próxima ao original do que quando você já pega um poço de 1990 e quando você pega um poço atual, entendeu? Respostas de leituras atuais. Então, ele difere na escala de tempo durante a produção do campo, em cada uma das décadas de explotação, né? Então, você precisa fazer uma correlação entre os dados do passado e os dados do futuro, não só em termos de saturação de fluidos, que é o principal, que é o que altera, né? Mas em característica de rocha também. Quando você muda a pressão daquele campo, você muda a geomecânica dele. Então,
Você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer comparações, não são simples correlações estratigráficas, né? Você consegue correlacionar a estratigrafia, mas a petrofísica ela tem que ser olhada com um pouco mais de cuidado. Tem que acompanhar a evolução do desenvolvimento do campo como um todo, né? E uma outra questão muito importante é a influência que o campo teve com projetos de recuperação, né? Muitas vezes tiveram injeções de água, injeção de gás, fraturamento, acidificação, isso tudo muda completamente a característica daquele campo, não em termos só de petrofísica, como de saturação e produção também mais para frente. Então, falando um pouquinho sobre a ferramenta de nêutron pulsante, basicamente a rocha é bombardeada por raios de gamas espectrais e ele tem duas fontes de análise, né? O decaimento em tempo e o decaimento em energia. Então, basicamente, você analisa o peso seco elemental e consegue diferenciar cada um dos elementos, cada uma das mineralogias, a partir da mineralogia, a litologia, a partir da litologia, a densidade da matriz. Então, é uma ferramenta que te ajuda em diversas frentes, né? Identificação mineralógica, litológica, a densidade de matriz e, principalmente, a questão da saturação do fluido, que é o que eu vou falar um pouquinho mais hoje em dia, como que a gente acompanha no desenvolvimento do campo. Então, basicamente, a ferramenta de nêutron pulsante, você tem duas formas de medidas, né? Tem a medida inelástica, onde você consegue capturar o carbono oxigênio, e tem a medida de captura termal, onde você acaba tendo perfil de sigma. E baseado nesse processamento elemental, né, como eu falei, você tem os campos elementais, você tem o peso seco de cada um dos minerais, você consegue identificar a litologia, as propriedades da matriz, e aí você consegue chegar num perfil assim litológico que pode te ajudar em muitos casos quando você principalmente não tem dado ou tem poucos dados de perfil, né? Então ele pode te ajudar numa leitura de litologia, de densidade, mas eu acho que a questão principal é a saturação de fluidos. O carbono oxigênio, ele mede uma leitura mais direta, né, da saturação desses fluidos, e o sigma também consegue fazer essa leitura de saturação quando você tem uma parametrização do sigma da sua matriz, você já conhece bem o seu reservatório, a sua matriz. Quando você tem um parâmetro de sigma de volume de argila bem conhecido, você tem um sigma de água também já conhecido a partir da sua salinidade, e por isso a salinidade é muito importante na questão da saturação pelo sigma. E quando você conhece o seu fluido, né, se ele é gás, se ele é óleo, e muitas vezes você acaba até identificando a partir do sigma a resposta que o sigma te dá. E aí, com a leitura do sigma que você recebe, você consegue chegar na sua pergunta-chave, que é a saturação de água desse reservatório, né? E, obviamente, a partir da saturação de água, você chega na saturação de hidrocarbonetos. Então, as principais aplicações e o uso desse PNL. Você tem o monitoramento dos reservatórios, que são monitoramentos de contatos, a injeção de gás ou de água. Você tem a identificação de fluidos, né? A partir do sigma, você consegue identificar zonas de gás, zonas de óleo, uma zona de transição, com uma análise em conjunta com a produção também. E a saturação de fluidos, que você consegue ver a presença de hidrocarboneto remanescente, as zonas de óleo bypassadas que ficaram para trás, que não foram vistas anteriormente, saturação de óleo residual também, que é muito importante você conhecer para o seu campo. E também é importante destacar que para cada tipo de reservatório pode ter indicação de um tipo de leitura diferente. O sigma, por exemplo, ele depende de uma boa porosidade. É excelente para alta salinidade, mas não funciona muito bem em reservatório de água doce, ao contrário do carbono oxigênio, que é completamente independente da salinidade. Só que, em contrapartida, também o sigma ele ajuda na identificação de zonas de gás, né? Então, assim, para cada tipo de reservatório que você tiver, você vai utilizar um perfil ou outro, ou os dois em conjunto, se for possível.
um acaba dando um cheque no outro, na questão de como que eles estão reagindo. É muito importante também a parametrização da água de formação, a calibração dessa água de formação, para poder te dar uma resposta mais correta sobre a saturação de água do seu reservatório. Você amarra bem qual é a resposta da sua água naquele reservatório. E aí, agora eu vou dedicar um pouquinho mais do tempo para passar os estudos de caso, onde a 3R tem utilizado o perfil de sigma na bacia do recôncavo. Lá nós temos reservatórios de alta salinidade, boa porosidade, com uma capa de gás associada a uma coluna de óleo, que é o objetivo primário do campo, né? Então, o sigma ele auxilia no monitoramento do reservatório, no acompanhamento dos projetos de injeção de gás, que tem bastante, na manutenção da produção do campo. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como que a ferramenta tem ajudado em alguns poços especificamente, né? Só eu botei todos os slides de poços no mesmo parâmetro, então eu vou passar uma primeira vez com vocês sobre cada track, né? Tem o raio gama, um volume de argila, uma densidade nêutron. Aqui é o perfil de sigma, que foi corrido na época, um sônico, uma porosidade, uma resistividade. E aqui no track de saturação, né? Tudo que está em azul é a saturação de água, o que está em verde era a saturação de óleo original, que foi calculada baseada nos perfis de OpenHole. E baseado nessa curva de sigma, eu fiz o cálculo de saturação de água do sigma, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um sigma de 2002 e a gente consegue ver esse intervalo de gás. Ele nunca foi completado, nunca foi produzido. Ele apresenta uma saturação de hidrocarbonetos exatamente igual à saturação inicial do campo, o que é de se esperar. Esse intervalozinho aqui foi um intervalo onde foi produzido por um outro poço, apesar de não estar completado aqui, ele já não tem mais esse hidrocarboneto presente nele. E daqui para baixo é a nossa coluna de óleo, onde a gente tem nossos intervalos canhoneados, e a gente consegue acompanhar o quanto de óleo que já foi produzido e o quanto de óleo remanescente que esses intervalos ainda têm. E a partir dessa resposta do sigma, a gente consegue fazer uma predição de volumes, poder orientar o pessoal de campo qual o intervalo que a gente vai abrir, que a gente vai fechar. Então, esse aqui é o mesmo poço do anterior, além daquela parte de cima, a gente consegue acompanhar a zona de água, né? A gente vê que tinha um contato óleo-água bem definido nesse intervalo. Depois de correr o sigma em 2002, a gente já viu que essa saturação de óleo aqui está bem próxima da saturação de óleo residual. Esse contato subiu um pouquinho. E é muito importante que a gente acaba tendo a real noção da saturação de óleo morto, né? Que fica para trás, e isso é uma informação muito importante para o acompanhamento do projeto. Bem, aqui é um outro caso onde a gente consegue acompanhar a injeção de gás, né? A gente tinha um volume original aqui de hidrocarbonetos. Aqui é uma zona de gás, onde ela não havia sido completada, produzida, nem nada. E a gente via que tinha uma saturação de óleo aqui. Aqui para baixo já era a coluna de óleo. E em 2000 foi corrido esse sigma, onde a gente viu que essa coluna de óleo já não existia mais, então esse intervalo foi fechado. Ainda tinha um óleo remanescente aqui, e essa capa de gás não havia sido tocada e continuou a mesma. Em 2002, começou uma campanha de injeção de gás. Nós temos 2 poços bem próximos que viraram injetores de gás. Esse é o nosso poço analisado. E a gente vê como que o sigma diminuiu, né? Aqui o valor é decrescente, e o sigma diminuiu, apontando que o gás chegou nesses reservatórios. E a gente consegue ver até pela própria análise de saturação quanto que a saturação de hidrocarbonetos cresceu, né? Uma coisa ao contrário do que a gente costuma ver quando a gente produz. Na verdade, a saturação ficou maior do que ela era originalmente devido à injeção desse gás no campo. E depois de um tempo, conseguiu-se
controlar isso, né? Parou o processo de injeção, a gente consegue ter um acompanhamento de até onde foi, o Sigma é muito bom para isso. Nesse poço aqui, eu botei, diferente do anterior, eu botei os 2 Sigmas corridos em tempos diferentes no mesmo track, para a gente avaliar como que fluiu o comportamento desse reservatório, né? Então, a gente teve um primeiro Sigma em 95, essa zona de óleo já tinha sido toda drenada, então ela foi isolada, manteve-se esses aqui em produção. E um tempo depois, já em 2000, correu-se novo Sigma e a gente conseguiu atestar que só estava concentrado agora o hidrocarboneto aqui em cima. Então, a gente consegue ver que isso aqui tudo já tinha sido lavado, esses intervalos foram fechados e ficou sem aberto somente esses 2 superiores aqui, dando sequência à produção do poço de acordo com a evolução da produção do campo. Esse poço é um dos poços mais recentes, onde a 3R correu o perfil de Sigma. O Sigma é de março de 2022. E ele é muito interessante, que mostra exatamente o hidrocarboneto remanescente, né? A gente tem esse intervalo superior sendo drenado, mas ainda com uma quantidade de óleo considerável. Então, abriu-se esse intervalo até aqui. Esse intervalo, a gente consegue observar que, apesar dele ser uma areia única e tendo sido canhoneado todo ele, como é de se esperar, a curva não recua acompanhando, né? A gente sabe que por densidade o óleo sobe e a água fica por baixo. Então a gente vê a água entrando aqui no reservatório e o óleo se acumulando nessa parte superior. Então, por isso a gente resolveu só canhonear a parte superior do poço, evitando a produção dessa água, diminuindo o BSW do poço, né? E Kelly, aqui... Opa! Desculpa, só para avisar, 5 minutos, tá ok? Tudo bem. Obrigado. E aqui a gente tem um corpo único de areia, onde foi produzido mais aqui embaixo. Esse intervalo ficou de fora, então nós abrimos uma nova oportunidade de produção de óleo aqui. E agora, passando um pouquinho para o carbono oxigênio, na bacia de Potiguar, é um reservatório de água doce, onde o perfil de carbono oxigênio nos auxiliou no monitoramento do contato óleo-água, na análise das zonas de produções, novas oportunidades e no fechamento de água, né? Então, a gente vê um contato óleo-água aqui bem marcado, na época do perfil open hole, e como que esse contato subiu 5 metros desde a corrida do carbono oxigênio. Então, a gente consegue ter esse controle da produção do campo, analisando alguns poços especificamente. Esse poço aqui é uma zona de gás, onde ele não foi completado, mas ele foi produzido por outros poços, então ele já se apresenta um pouco depletado. Então, a gente consegue fazer essa análise não só perfilando o poço que está sendo completado, mas poços próximos, onde a gente conhece que o reservatório está bem correlato. O mesmo acontece para essa zona superior, né? O poço não foi aberto nessa zona de gás, mas a gente vê pelo carbono oxigênio que foi todo drenado o gás dessa área. E a gente consegue observar que ainda tem umas zonas de óleo remanescentes, onde não tinham sido explotadas, e nós abrimos novas oportunidades. E temos também um exemplo de diferentes unidades de fluxo. Nós temos uma areia aqui que estava sendo produzida, e uma areia que tinha ficado aqui embaixo, que não havia, apesar desse canhoneio, ele não havia sido explotado. E nós conseguimos ver uma barreira de fluxo, né, que impede a comunicação desses dois. Então, nós vimos uma nova oportunidade de abrir esse intervalo, assim como abrir o intervalo de cima também, acima do que era canhoneado, para pegar essa parte de cima. E, por último, esse último poço, onde já havia sido drenada essa parte de cima, também por uma barreira mais petrofísica, nesse caso, menos argilosa, uma nova oportunidade de canhoneio para aumentar a produção do poço. Esse aqui já estava em aberto e foi fechado depois de um tempo, então manteve-se ele também. E esse aqui que tinha sido aberto anteriormente, a água já tinha subido consideravelmente, então optou-se por instalar um BPP e isolar essa área e evitar a produção de água nesse poço, né?
Então, esse, na verdade, é o grande objetivo da 3R, o incremento da produção das zonas não drenadas, a associação com a redução do BSW, dos poços, junto com projetos de recuperação que visa redesenvolver o campo maduro e elevar o nível de produção a patamares que se sabe que ainda é possível de ser alcançado. Então, uma conclusão que a gente chega é que a ferramenta de PNL é uma excelente ferramenta para a recuperação dos campos maduros. Obviamente que diferentes tipos de reservatórios requer análises diferentes, é preciso olhar unicamente para cada campo, para cada jazida, mas a ferramenta de PNL auxilia de diversas formas, né? Na caracterização do reservatório, na falta de dado litológico, propriedade de matriz, o monitoramento do reservatório, acompanhamento dos contatos, projetos de injeção, a saturação de óleo residual, e também no redesenvolvimento, né, do campo, com incremento e manutenção da produção, controle de BSW, de RGO com Sigma, no gerenciamento do projeto como um todo. E é isso aí, era o que eu queria passar um pouquinho para vocês. Agradeço muito a oportunidade de participar desse evento. Acho que é muito importante a gente começar a conversar sobre a importância da petrofísica nesses campos maduros. E estou aí aberta às perguntas. Legal, Daniele. Obrigado pela ótima apresentação. Realmente é bem exemplos de caso bem interessantes e bem claros aí, né? Bom, a gente tem várias perguntas aqui, na verdade. Eu vou tentar juntar e priorizar umas aqui. Uma pergunta que era, inclusive, a minha pergunta, era com relação a como que você estimava para o cálculo de saturação pelo sigma, né? Como é que você estimava os parâmetros de matriz, principalmente considerando que você tem algum conteúdo de argilosidade ali, né? Que não era tão alto assim no reservatório, mas tinha algum, né? E a gente sabe que tem um range bem variável, né? De resposta de sigma, mas como é que você lidou com isso? Na verdade, a 3R pegou esses campos há pouco tempo, né? Nós somos operadores há poucos meses, então a gente herdou já muitos dados e entendimentos assim do campo da Petrobras, né? Mas foi bastante por tentativa e erro, né? Calibração. A gente pega uma zona onde ainda a gente sabe que não foi explotada e vai ali já conhecendo todo o estudo que a Petrobras fez sobre a matriz, sobre as características do reservatório, a gente vai indo por tentativa e erro, já calibrando até chegar onde a gente acredita. E isso com diversos poços dentro do campo é muito mais fácil, né? E a gente consegue chegar nesses parâmetros de matriz, argilosidade, a salinidade ajuda na questão da parametrização do sigma da água, né? Sim, beleza. Uma outra pergunta que tiveram duas pessoas perguntando quase a mesma coisa era com relação, do mesmo jeito que a gente perguntou agora sobre o parâmetro de matriz, né, com folhelho, com argila, seria para água, considerando que você pode ter influência de água de injeção, né, de como é que você lidou em estimar a salinidade. Então, assim, essa questão da água de injeção e a salinidade é um tema muito importante e é uma coisa que é muito conversada sempre com o pessoal de engenharia, né? A gente tem que ficar coletando amostras de água e ficar analisando frequentemente como que está a salinidade do seu reservatório. E isso muda. A água onde você coleta, ela muda a salinidade e quando você injeta, vai mudar lá também, reagindo com a água que você tem. Então, basicamente, coleta de água, você analisa a salinidade e vai adaptando o seu sigma para isso. Existe uma fórmula, né, onde você consegue chegar nesse valor de sigma da água a partir da salinidade. Legal, beleza. Teve um outro comentário aqui do Marcelo. Ele percebeu que havia casos onde a saturação de hidrocarboneto diminuía, mesmo sem ter havido produção naquele intervalo ali, né? E ele perguntou de como é que você enxerga esse aumento de SW, né? Se houve alguma entrada de água ou algum outro mecanismo que vocês acham que é importante. Na verdade, sim, podem ser vários fatores, né? Pode ser, sim, a influência de uma água de injeção, como pode ser a produção daquele intervalo específico em outro poço. Então, por isso que a gente vai e volta com a engenharia e com a geologia muito frequente. É um trabalho muito em conjunto. A gente pega, analisa, faz correlações, quais poços estão próximos, esse poço, esse intervalo, ele tem a cara de qual no outro, foi produzido nesse outro, beleza, foi aberto, produziu, então foi daí que saiu o óleo. Ou não, vamos analisar se tem uma injeção de água próximo. Muitas vezes tem, e aí a gente consegue entender. Legal. Podem ser diversos fatores que entram em questão.
Legal, beleza. E para a gente fechar aqui, então, eu acho que teve até outras aqui agora, mas vamos lá. Teve uma pergunta da Lídia que eu acho que é para a gente encerrar mesmo, acho que é uma pergunta mais geral e importante para os iniciantes aí. Falou, para um petrofísico que está começando agora a atuar em campos maduros, quais as técnicas ou ferramentas que deveriam ser o foco inicial dos estudos? Pediu uma orientação aí. Bem, assim, quando a gente fala em campos maduros, a gente geralmente está falando de campos, muitas vezes antigos, né? Então, basicamente, você vai trabalhar com o que você tem, né? Todos os dados que vêm são lucro, assim, muitas vezes são muito poucos, então você trabalha dentro do que você tem. Eu acho que é muito importante isso, é você entender como se trabalha com campo maduro. Você tem que entender que aquele dado é um dado antigo, você faz todas as interpretações que são possíveis serem feitas com aquela quantidade de dado e, se possível, intervenções novas, né? Então, você corre uma perfilagem, depois é poço revestido com uma ferramenta de PNL, por exemplo, analisa o histórico de produção, poços novos. Então, tudo que é dado que vem tende a acrescentar. Mas, realmente, assim, quando você começa a olhar em campos maduros, você tem que entender como se trabalha com campos maduros. Isso, entender que as coisas eram de um jeito e hoje em dia provavelmente são de outros. Acho que essa é a melhor dica. Assim. E eu fico aberta aí para todo mundo que quiser mandar e-mail, o e-mail fica compartilhado no site, né? Podem mandar as dúvidas e eu tiro o resto por fora, já que nosso tempo esgotou. Perfeito. Daniele, muito obrigado de novo pela tua apresentação, foi ótimo, bastante interação aqui, né? Então valeu mesmo. E obrigado. Obrigada a vocês aí pelo convite. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, então, com isso a gente vai caminhando para o encerramento do nosso segundo dia, né? Queria agradecer a presença de vocês que nos acompanharam aqui até o final. Queria lembrar, então, né, que amanhã a gente retoma às 9 horas, né? Amanhã é o dia de minicursos, né? Então, a parte da manhã vai ser dedicada aos minicursos. Tem 3 minicursos em paralelo, 3 salas, né? Então, fiquem atentos aí, né, os inscritos, né, de entrar nas salas corretas. Isso vai ser feito também via site, tá ok? Confiram as orientações por e-mail aí, tá bom? E antes da gente encerrar mesmo, eu vou pedir para colocar de novo os slides dos nossos patrocinadores, para a gente fazer um agradecimento final. Então, a gente gostaria de agradecer, né, ao nosso patrocinador Platina 3R, né, que está dando o suporte principal ao nosso evento, os nossos patrocinadores Ouro, Schlumberger e Halliburton, patrocinadores Prata, né, nós temos a Baker, nós temos a Yes Brasil, a Geologics, a Yes Brasil, a Solintec, e a produção não está me ajudando para conferir aqui. E nós temos... Acho que eu falei só 5, né? Tá, eu tenho que sair da tela. Acabei de saber aqui. A 3R Petroleum é uma companhia brasileira de capital aberto. Produz petróleo e gás com foco no redesenvolvimento de campos maduros em terra e mar. É classificada como Operadora A, o maior nível de capacidade técnica concedido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP.
Com os pilares redesenvolver, revitalizar e repensar, que formam o nome da companhia, a 3R transforma e incrementa as reservas já descobertas. Criada em 2014, reúne alta expertise técnica no redesenvolvimento de campos maduros, operando e incrementando a produção e as reservas com segurança e qualidade, gerando valor para a sociedade, o setor e seus acionistas.